São Paulo recusa a proposta do Grêmio, o Palmeiras desiste da chegada de jogador importante, enquanto o Corinthians tem um sonho praticamente impossível. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esses três temas e falará também do Manchester United, que decidiu colocar à venda Anthony Casemiro. Tem novidade importante no Flamengo, as últimas do mercado, Davi Luiz na mira do Cruzeiro. Falo também sobre o Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar o vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Atlético Paranaense, que oficializou a contratação de Léo Pelé, zagueiro comprado do Vasco por 12 milhões de reais. Por falar no Vasco, contar que o clube está tentando Maurício Lemos, zagueiro que pertence ao Atlético, mais um ano de vínculo com o Galo, completamente fora dos planos de Cuca e companhia. Maurício Lemos, que já esteve envolvido em algumas frustradas negociações, entre elas com o São Paulo. Bora falar agora sobre a minha Portuguesa, que anunciará nas próximas horas a chegada de um ex-atacante do São Paulo. Eu me refiro a Henrique Almeida, 33 anos de idade, formado em Cotia e com passagens por Botafogo, Curitiba, Sport, Grêmio, entre outros. Jogou a última temporada e meia no Vila Nova, hoje com 33 anos de idade, reforço que será o mais importante entre todos os anunciados até aqui pela SAF da Lusa, contrato até o fim do Campeonato Paulista, com a possibilidade de prorrogação até o fim do Paulistão de 2026. Henrique Almeida será o camisa 9 da Portuguesa, que deve ter também Danielzinho como meio atacante ou como camisa 10. Danielzinho já tem treinado com o restante do elenco, embora ainda não tenha sido anunciado. São 11, incluindo Danielzinho e Henrique Almeida, os reforços da Portuguesa até aqui. Confesso que aguardava e esperava por nomes de um pouco mais de impacto, até porque, com exceção a esses dois que eu falei, todos os demais de qualidade ou de currículo não tão invejável assim. Bora falar agora sobre Santos, Botafogo e Jair, novela interminável envolvendo o zagueiro de 19 anos de idade. A última pedida do Peixe para bater o martelo, 10 milhões de euros, além das cessões em definitivo de Lucas Halter, zagueiro, Danilo Barbosa, meio campista, e Tiquinho Soares, atacante. O negócio tem muitos pequenos problemas. Lucas Halter não disse nem sim nem não, até porque tem outras propostas brasileiras e ainda avalia seu melhor futuro. Danilo Barbosa não quer deixar o Rio de Janeiro, apesar de ter contrato com o Botafogo somente até a metade do ano. Já o Tiquinho Soares gosta da ideia de jogar na Vila, mas não gostaria de ser envolvido como moeda de troca. Em meio a tudo isso, o Botafogo ainda deve 1,5 milhão de dólares ao Santos pela compra do goleiro John. Só para complementar o noticiário. Em algum momento, o Jair chegou a cogitar não se mudar para o Botafogo. Ele teme que não seja titular em meio a uma concorrência forte com Bastos e Barbosa, dupla de zaga extremamente pesada e que arrebentou na temporada de 2024. Tudo isso está tentando ser resolvido para que o martelo possa ser batido. O John Textor e companhia fazem muita força pela chegada do Jair. Tenho mais uma informação de cada um dos times. Quero começar falando sobre o Botafogo. Iker Muniain, o espanhol que pertence ao São Lourenço, fez carreira no Atlético Bilbao, ainda não respondeu à oferta do Botafogo, mas a tendência é que ele siga na Argentina. Em relação ao Peixe, contar que Fernandinho, que não ficou no Atlético Paranaense, receberá nas próximas horas uma oferta oficial do Santos. Fernandinho e seu pai já disseram algumas vezes que são torcedores do Peixe. Preciso falar agora sobre o Manchester United, que decidiu colocar à venda dois brasileiros. Você vai lembrar que o Rubem Amorim, ex-técnico do Sporting, chegou há algum tempo e não conseguiu fazer a revolução que se imaginava no clube inglês. Diante disso, Manchester United promete fazer uma limpa, uma barca com vários jogadores, e esses dois brasileiros não estão nos planos do treinador português. Casemiro, que nem saiu no banco em 3 dos últimos 5 jogos do United, a situação do Anthony é ainda pior, ele só foi titular em 3 dos 12 jogos do clube inglês desde que o Rubem Amorim chegou. Salários altos, especialmente do Casemiro. O Anthony ganha na casa dos 2,5 milhões de reais por mês, enquanto o Casemiro fatura acima dos 10 milhões de reais mensais. O United ainda não disse se topa emprestá-los ou apenas aceitará negócios em definitivo.
Casemiro vale bem menos do que o Antony, embora já se saiba que o Manchester United não conseguirá recuperar um investimento de 100 milhões de euros feitos no Antony. Clubes brasileiros já haviam sondado o atacante em outros momentos, só para citar dois casos do Flamengo e do São Paulo. Acho que seria o caso de pelo menos dar uma ligada para entender as condições do negócio. Preciso falar agora sobre o Flamengo com proposta recusada e atacante brasileiro na mira. Quero começar falando sobre o não que o Flamengo deu ao Aston Villa da Inglaterra pelo lateral direito Wesley, proposta de quase 100 milhões de reais. Para ser mais preciso, 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais. O Flamengo agradeceu o contato, mas disse que por essas cifras não vende o lateral de 21 anos de idade. Vale a lembrança de que na metade do ano passado, Wesley já havia recebido 20 milhões de euros do Atalanta e mais 12 milhões de euros do Bournemouth. Negócio com o clube italiano só não aconteceu porque o Flamengo estava em meio à disputa das oitavas de final da Libertadores da América, demorou para enviar a documentação do Wesley e o negócio acabou melando na última hora. Para que vem do Wesley agora, o Flamengo quer repetir pelo menos os 20 milhões de euros que já teve de oferta algum tempo atrás. Quero contar também sobre reforços, Flamengo de olho no Vila Sante, o meio atacante paraguaio, pode jogar de volante também, o meio campista paraguaio do Grêmio. Já contei para vocês que o Palmeiras teve uma oferta de 8 milhões de dólares recusada. O Grêmio está pedindo 12 milhões de dólares apenas pela sua parte, 80% dos direitos econômicos. E aí tem um atacante na pauta do Flamengo, mais especificamente na pauta do José Boto. Posso assegurar que o Flamengo e Karabag do Azerbaijão já tiveram a primeira rodada de conversações a respeito de Juninho. Esse é um atacante brasileiro de 28 anos de idade que faz muito sucesso no Karabag. Como o José Boto, que é o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, conhece bastante o mercado europeu, já vinha analisando o Juninho há algum tempo e ele acha que o atacante pode fazer sucesso atuando pelo Flamengo. Operação não muito cara. Ele tem uma proposta do Sevilha. A tendência é que se o Flamengo oferecer algo na casa dos 5 milhões de euros, o negócio aconteça. Segunda temporada do Juninho no Azerbaijão, até aqui ele soma 80 partidas, 42 gols e 4 assistências. Pode jogar como 9, mas joga naturalmente como ponta direita ou ponta esquerda. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que desistiu de vez da contratação de Andréas Pereira, agora é oficial. Tudo porque o Fulham está irredutível, nem aceitou conversar a respeito dos 20 milhões de euros. Mais do que isso, o time inglês nem sequer fez uma contraproposta por Andréas Pereira. Se vale a lembrança de que o Palmeiras sugeriu 20 milhões de euros e aguardava uma sinalização, queremos 25, aguardou, topamos fazer negócio incluindo jogadores, nada. O Fulham em momento algum se mostrou apto a levar essa negociação adiante. O próprio Andréas Pereira já foi avisado de que ele continua e diante desse cenário o meio atacante brasileiro que se animou com a ideia de jogar com a camisa 10 do Palmeiras, com um pequeno reajuste salarial, ele continuaria ganhando os 3 milhões de euros por temporada a que ele tem direito na Inglaterra, mas como os impostos no Brasil são menores, ele teria direito a mais dinheiro. Apesar disso, está confirmado que ele segue por lá. O Palmeiras está em busca de um outro atleta para essa função. O Vila Sante é uma alternativa, embora cara, já contei, da proposta de 8 milhões de dólares recusada pelo Grêmio. O Palmeiras também está buscando outras opções para essa função de meio-campista, que já foi em outros tempos ocupada pelo Zé Rafael. Preciso falar agora sobre um sonho impossível no Corinthians. Tem gente afirmando que o Timão está de olho em Ezequiel Ceballos, atacante de 22 anos de idade, argentino que pertence ao Boca Juniors. Ele ainda não explodiu no Boca, tanto que na temporada passada jogou 25 vezes, 13 como titular, 12 na condição de reserva. Mas ele é muito bem avaliado internamente a ponto de o presidente do Boca, Juan Román Riquelme, já ter anunciado que não vende ele por menos do que 15 milhões de dólares. Estamos falando de quase 94 milhões de reais. Diante disso, torcedor do Corinthians, esqueça qualquer chance de o Ceballos ser contratado. O Corinthians não tem grana para fazer um investimento desse tamanho. Mas Nicola já gastou um monte de dinheiro. Sim, gastou no momento em que não podia. E agora, com muito mais tranquilidade e sem o risco do rebaixamento, o presidente Augusto Melo não fará investimentos descabidos ou desproporcionais à capacidade financeira do Timão, que arrecada bastante, mas gasta ainda mais. Ceballos não será contratado, posso cravar por aqui, tem vínculo com o Boca até dezembro de 2026 e se deixar o clube argentino, deve ser para jogar no futebol europeu.
Quero começar falando sobre Paulinho e Atlético. Paulinho já é jogador do Palmeiras, virada a página, mas importante registrar que o Galo não terá direito a 100% dos 18 milhões de euros envolvidos na negociação. Para você que andou meio ausente nos últimos tempos, vale a lembrança de que o Palmeiras pagou 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, além das cessões definitivas do Gabriel Menino e do Patrick, beleza? Só que em cima desses 18 milhões de euros, o Galo fica com 70%. O que equivale a dizer que o Atlético terá direito a mais ou menos 80 milhões, os outros 34 milhões serão do próprio Paulinho, que ficou ainda mais rico nessa transferência. Fico imaginando se o Rafa Miranda jogasse nesse momento atual do futebol brasileiro super inflacionado. Salário na casa dos 2 milhões de reais por mês, além desses 34 milhões de reais assegurados por ser dono de 70%, ou melhor, de 30% dos direitos econômicos, os outros 70% pertenciam ao Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre Davi Luiz e Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com um dos empresários do zagueiro ex-Flamengo, para entender se Fortaleza ou Corinthians, qual seria o destino do Davi. E esse representante do zagueiro me afirmou que a melhor proposta que eles têm em mãos é do Cruzeiro. A afirmação foi de que o Cruzeiro entrou forte na parada com cifras bastante altas, ainda menores do que 1,5 milhão de reais por mês a que tinha direito o Davi Luiz nos tempos de Flamengo. Mas entre as ofertas na mão do Davi Luiz hoje, que incluem Vasco, Fortaleza e Corinthians, a melhor é do Cruzeiro. Nicola, então dá para dizer que o Davi deve virar reforço do Cruzeiro? A tendência é que não, até porque a Raposa tem pressa e gostaria de fechar a contratação desse defensor nas próximas horas para que ele se juntasse a Dudu, Gabigol, entre outros que serão apresentados nesse sábado no Mineirão. De acordo com o representante do Davi Luiz, o zagueiro tem bastante dúvida em relação ao que fazer, ele vai tomar essa decisão sem pressa, com calma. É possível que não dê tempo, o Cruzeiro precise avançar em outras negociações. As tratativas com o Valentim Gomes hoje em estágio mais avançado. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre o São Paulo. Mercado tricolor agitado. São Paulo recusou nas últimas horas uma oferta do Grêmio de 3 milhões de reais pelo empréstimo de uma temporada do zagueiro Arboleda. São Paulo não descarta negociar o zagueiro equatoriano, mas só o fará diante de uma proposta em definitivo e com bastante dinheiro em jogo. 3 milhões por um empréstimo não aliviariam o problema financeiro do São Paulo. Embora o Arboleda tenha um custo alto, algo na casa dos 800 mil reais por mês. Nesse valor estão incluídos salários, direitos de imagem e também pagamentos de uma dívida que o Arboleda contraiu, ou várias dívidas, né? O Arboleda chegou a dever no mercado 7 milhões e 900 mil reais. Por conta disso, na sua última renovação de contrato com o Tricolor, São Paulo se comprometeu a pagar mensalmente, de forma parcelada, essas pendências que o Arboleda constituiu com empresários, entre outros. Vínculo do Arboleda com o São Paulo só se encerra em dezembro de 2027. Ele acabou perdendo um pouquinho a condição de titular na reta final do ano passado, com Alan Franco e Sabino jogando com mais frequência. Só para fechar, deixa eu te explicar em que pé está a história do Galopo. Na Argentina, vários setoristas do River cravando que Galopo será reforço do Milionários, com direito a exames médicos realizados nesta sexta-feira. O São Paulo informa algo diferente. Admite que existem tratativas, mas que o São Paulo foi pego de surpresa com todo esse noticiário, até porque as negociações estavam sendo conduzidas com o Santos. River atropelou, se acertou com o jogador e agora tenta chegar a um acordo com o São Paulo. A fonte que eu ouvi do Tricolor assegura que o São Paulo nem sequer chegou a abrir conversas com o Enzo Dias, que de acordo com a imprensa argentina será parte desse negócio. O Galopo vai por empréstimo com obrigação de compra da parte do River, o mesmo aconteceria com o Enzo Dias. Repito, São Paulo não descarta fazer esse negócio, mas assegura que a imprensa argentina está colocando o carro na frente dos bois. O negócio pode acontecer, mas com uma ordem um pouquinho mais lenta, até porque o Peixe tinha conversas mais avançadas com o Santos. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, ver se o Galopo de fato viaja para Buenos Aires, passa por esses exames médicos e também se o Enzo Dias se torna reforço tricolor. Prometo acompanhar tudo e contar para vocês sempre por aqui. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!